Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ramires realmente foi embora como a gente previa, e agora? Quem assume o Inter? Qual a lista de cotados? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Cara, é impressionante, né? A gente sente o cheiro da demissão. Eu já tinha feito um post depois da derrota para o Fortaleza de que, pelas entrevistas, pelas declarações, pelo sentimento que você vai colhendo, né, conversando com as pessoas, de que realmente o trabalho do Miguel Ángel Ramírez estava direcionado para o término, né, para acabar. Só que a gente não imaginava, eu não imaginava pelo menos, que o Inter fosse ser eliminado pelo Vitória. Com todos os méritos que tem o Vitória, o Inter tinha conseguido uma vantagem no primeiro jogo. E teoricamente, né, o Inter que hoje, pelo menos, se imaginava um candidato a disputar os títulos de elite, não teria ou não deveria ter dificuldades contra um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o futebol, essa é a Copa do Brasil, que está premiando aí times bem estruturados, nordestinos que avançaram e deixaram pelo caminho aí Cruzeiro, Palmeiras e agora o Internacional, o próprio Corinthians, que também parou no Atlético Goianiense. O futebol tá proporcionando, né, esses momentos e já não é mais surpresa, já não deveria mais ser tanta surpresa assim. Mas o fato é que o Inter demitiu o seu treinador, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, o cobiçado treinador que fez um trabalho brilhante realmente no Independiente Del Valle de tempo, com revelação de jovens, campeão da Sul-Americana, chamando a atenção do continente inteiro, cotado no São Paulo, no Palmeiras, em outras tantas equipes, e ele não queria encerrar o contrato lá no time equatoriano, até que o Inter conseguiu anunciar, mas num momento completamente inoportuno, né? Eu entendo, obviamente, apostar no Miguel, por tudo que se falava dele nos últimos anos, mas um ano sem pré-temporada, em que você vinha de uma disputa de título brasileiro com um ídolo na sua história, uma gestão que estava mudando, de repente interrompe esse trabalho para trazer um cara que precisava de tempo, e a gente sabe que esse tempo ele quase já não existe normalmente, ainda mais no ano pandêmico, num segundo ano pandêmico em que o calendário cada vez mais esgoelado, a pressão muito forte. Infelizmente não teria como isso acontecer, e o trabalho não deu resultado, né? O estilo de jogo dele não convenceu. Ele teve algumas goleadas em alguns jogos contra equipes mais frágeis, mas quando realmente precisou, o time não funcionou, ele fez escolhas equivocadas, o preparo físico do time sucumbiu, os jogadores numa insubordinação tremenda, né? Enquanto ele não podia comandar o time, simplesmente definiram jogar de uma forma completamente diferente. Tudo isso culminou na sua demissão. Mas e agora? E agora que realmente o Inter está numa sinuca de bico, porque a gente está falando de um clube que demitiu seu técnico após a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, justamente no ano em que a CBF proibiu os clubes de demitirem mais do que uma vez. Sei que tem algumas brechas aí, você pode colocar alguém da comissão e tudo mais, mas o Inter, a partir de agora, ao anunciar um novo técnico, não é que não possa mais demitir, é que se demitir não pode contratar outro. Então, essa escolha ela tem que ser muito bem pensada. O treinador que vai comandar o time no fim de semana será o Osmar Loss, que trabalhou no Corinthians, inclusive, e já tinha trabalhado no Inter muito antes até, nas categorias de base, estava de volta ao clube e é membro da comissão permanente. Ele vai ser o técnico nesse momento. Só que é óbvio que o Inter precisa, não digo pensar rápido, mas precisa dar uma resposta no Brasileiro também, porque se os resultados não vierem com o Osmar Loss, a torcida vai começar a exigir esse nome, que, de novo, repito, tem que ser muito bem pensado pela diretoria. A Libertadores é só no mês que vem, é só a partir de julho. Então, tem um tempo, mas como eu disse, tem o Brasileiro ali que você não pode se descuidar dessas rodadas que estão por vir. Mas e aí? Qual o perfil adequado? Os nomes cogitados, os nomes cobiçados, os nomes especulados nos bastidores, eles são de alguns nomes bem conhecidos, né? Só que alguns deles empregados. Por exemplo, o Lisca, do América Mineiro. O diretor executivo atual do Inter é o Paulo Brax, que veio do América, que conhece muito bem o Lisca. E o Lisca, né, dispensa apresentações com o Internacional. Tentou inclusive salvar o Inter do rebaixamento naqueles 3 jogos finais de 2016. O Lisca também tem uma história no clube, nas categorias de base do Inter. Conhece muito bem a aldeia, o Inter, o Beira-Rio, saberia muito bem onde estaria pisando. Mas
eu não sei se o nome do Lisca seria adequado nesse momento, exatamente pela questão de iniciar um trabalho agora, pressão, aquela coisa toda. É um técnico ainda buscando o seu espaço no cenário nacional e com muita competência, é bom que se diga. Mas assim, é um técnico que está empregado. Isso é o primeiro impeditivo, né? Para ele deixar o América. Embora as informações dão conta de que o América não está bem, viu? Foi eliminado aí para o Criciúma na Copa do Brasil, perdeu o título mineiro, embora com problemas de arbitragem para o Atlético Mineiro, mas perdeu o título mineiro, foi eliminado da Copa do Brasil para o Criciúma e não começou bem o Campeonato Brasileiro. O Lisca não tá já teve mais prestígio com a torcida nesse momento, inclusive pelas declarações, entrevistas que ele tem dado, estão especulando aí que ele tá, enfim, tá numa rota de colisão, tá num ciclo que talvez esteja encerrando, então talvez fosse uma possibilidade. O outro é o Maurício Barbieri, que faz um bom trabalho no Bragantino, mas também é outro técnico ainda iniciante, buscando afirmação, fazendo um ótimo trabalho também, mas digamos naquela lista dos emergentes. Será que é esse o técnico que o Inter precisa nesse momento? E eu digo no que diz respeito a dar tempo para ele trabalhar? Não, não. Essa é a minha discordância. Eu não estou nem falando que eu discordo, que eu não acharia legal o Barbieri ou o Lisca treinarem o Inter. Eu só estou analisando o cenário. O cenário não me parece ser o melhor para esses dois treinadores. Tá, mas Chico, então qual o cenário, qual o técnico que se encaixaria nesse cenário? É difícil. É difícil. Tem um nome, que é o Abel Braga, mas esse não vai retornar. Esqueçam o Abel Braga, que até muita gente fala que ele já acertou com o Lugano da Suíça. Sim, já acertou, mas ele não assinou ainda porque ele não viajou. Bastaria um telefonema, mas não adianta. O presidente Alessandro Barcelos, ele se mostrou irredutível, né, nessa possibilidade, inclusive com a entrevista dele antes da demissão do Ramires, mas já demitindo o Ramires, né? Temos que olhar para frente, temos que pensar para frente sem ficar olhando para trás. Um claro recado a quem pedia o retorno do Abel Braga. E outra, seria o que não tem problema nenhum, né? Mas seria uma retomada de rumo, né? Ele simplesmente chegar à conclusão que errou ao interromper o trabalho do Abel. E com um atraso, não teria nenhum problema. Eu acho que o orgulho nesse momento não cabe, mas eu acho muito difícil que o dirigente faça isso. Tanto que não vai fazer. Mas eu imagino que tenha que ser, nesse momento, um técnico do tamanho do Abel Braga. Um técnico com uma experiência necessária para apagar um incêndio. O Inter está vivendo um processo turbulento, de novo, como já fora ano passado, por conta de todo o bastidor eleitoral do clube. Esse ano, pela pressão forte sobre esses atletas também. Jogadores que já deram resposta em algum momento, mas que estão sendo fortemente, duramente cobrados. Líderes do time, como o Victor Cuesta, como o Marcelo Lomba, como o próprio Edenilson, o Patrick. Jogadores que são responsáveis pelos ótimos momentos que o time viveu nos últimos anos, chegando à final de Copa do Brasil ou disputando o título brasileiro, mas são duramente cobrados por faltarem em alguns momentos, por não representarem o time na hora decisiva. Esses caras estão precisando ser abraçados, esses caras estão precisando ser estimulados a darem a resposta que a gente sabe que eles podem dar, porque quando eles não entregam tecnicamente o melhor futebol, tem a ver também com o coletivo. E tem a ver, claro, com a cobrança individual de cada um. Eles merecem ser cobrados, obviamente. Mas precisa de um cara que abrace eles. Um técnico iniciante, emergente, ele vai estar, mais do que nunca, e todos estarão atrelados ao resultado, mas um técnico iniciante, ele estará quase que refém desse resultado, que precisa acontecer imediatamente. Um técnico com mais estofo, ele vai saber os caminhos para apagar esse incêndio. Imagino eu, é a leitura que faço. No sentido anímico, no sentido de ambiente, ele precisa melhorar imediatamente esse ambiente. E aí, dos nomes cogitados, talvez esse nome que eu vá falar aqui não esteja aparecendo, que seja o Vanderlei Luxemburgo. Mas aí uma sugestão minha, tá? Esse nome não está sendo cotado. Porque o Luxemburgo, eu acompanhei ele de perto no Palmeiras no ano passado, e ele teve alguns méritos na construção do time campeão paulista e depois no que veio ser corrigido ou melhorado pelo Abel Ferreira na transição com o Andrei Lopes, o Cebola.
O Vanderlei se perdeu um pouco no final do seu trabalho, com algumas escolhas, algumas declarações infelizes, dizendo que não tinha elenco para jogar bem ou jogar bonito, enfim, o que não pegou bem dentro do vestiário. Agora, ele tem méritos como promoção de jovens, como escolhas autorais dentro do elenco, que você pode questionar ou não, mas eu vi o Lucha, o velho Lucha, querendo dar certo. Ele tinha um pepino para resolver quando o Palmeiras contrata o Rony, porque ele tinha o William Bigode e o Luiz Adriano fazendo gol a rodo e o Dudu sendo o Dudu. E ele deixou os 4 no time, dando sequência para o Rony, que até a gente questionava. Depois veio a se provar que realmente você tinha que insistir no Rony, né? O Rony se tornou um jogador muito efetivo. E ele insistiu no Rony, ele colocou o Dudu por dentro, ele priorizou o Bigode e o Luiz Adriano, ele transformou o Felipe Melo em zagueiro. Você pode até não gostar, pode não ter dado certo, mas foi uma medida que ele encontrou. Eu vi ele mexendo no time. Ele mexeu com laterais, ele mexeu com o Zé Rafael, recuando ele um pouco mais para segundo volante. Eu gostei do processo de construção desse time do Palmeiras no comando do Luxemburgo. Eu acho que ele teria condições de chegar e trazer essa experiência ao Inter. Por isso que eu falo o nome do tamanho do Abel Braga. É muito difícil agora você simplesmente apostar num cara que vá começar uma metodologia, que vá desenvolver um método. Não tem tempo para isso, gente. Não tem tempo. Muita gente fala no Fábio Carilli. Tentei falar com ele durante o dia inteiro, não consegui. Normalmente ele me atende. Tem uma possibilidade aí dele ter renovado e tudo mais lá na Arábia, mas acho que se fosse convidado e não tiver nada acertado lá para o segundo semestre, o Fábio Carilli aceitaria treinar o Internacional. É um estilo de jogo reativo, mais defensivo, como ele fazia no Corinthians, e acho que pode dar certo pela experiência, e acho até que seria interessante o Carilli desenvolver ou começar ou continuar a sua história longe do Corinthians, né, para tentar desvincular essa imagem aí. Acho que seria bacana, mas não tem nada por enquanto também sobre isso. Diego Aguirre é um dos nomes especulados também e eu gosto muito, me agrada muito. O Diego Aguirre não foi procurado ainda, tá? Essa é a informação que eu tenho até o final desta sexta-feira. Nem sei se será, é que muita gente está especulando pelo trabalho que ele fez em 2015 e é um treinador desempregado, é um treinador livre no mercado, que estava viajando com a esposa para a Espanha numa viagem particular, né, uma promessa de campanha, né, de casamento que ele tinha feito depois que parasse de trabalhar lá no Al Rayyan do Catar. E inclusive ele estava na viagem quando foi convidado para ser técnico do Corinthians e recusou. Recusou por não ter tempo para desenvolver a sua filosofia. Cada clube é um clube, né? Talvez no Inter, embora seja o mesmo problema, ele vai enfrentar as mesmas dificuldades, porque ele vai chegar em meio ao calendário brasileiro, que ele já conhece também, isso é uma vantagem, mas é um calendário difícil, que já não tem a Copa do Brasil, tem só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ele foi semifinalista de Libertadores com o Inter, e teve o trabalho no Inter interrompido de uma forma que vocês lembram, né? Às vésperas de um clássico Grenal, em que o Inter sofre o histórico 5-0 com o Odair Hellmann como interino, como técnico interino, isso lá em 2015, porque o Vitório Pífero queria criar um fato novo, depois de alguns problemas na preparação física e tudo mais, e eu já expliquei aqui a situação do Aguirre com a preparação física dele. Ele é um cara que cobra muito para que os seus times entrem numa rotação muito alta para resolver o jogo nos primeiros 20 minutos, e normalmente ele consegue. Quando o time baixa a rotação no segundo tempo, a gente tem a impressão de que o time caiu fisicamente, mas não é porque ele procura entrar numa rotação e surpreender o adversário. Esse é o estilo dele, não tem pré-temporada, e esse é o grande complicador, né? Ele vai ter que chegar e como diria Argel Fuchs, trocar a roda, trocar o pneu com o carro andando. Então assim, gente, dos nomes especulados é muito difícil. Dorival Júnior, eu não consigo encontrar nomes que sejam unanimidade e que tenham digamos, essa tranquilidade para enfrentar uma pressão que vai acontecer por conta dos resultados. Então, ou eu traria o Diego Aguirre, porque realmente, apesar de todos esses desafios, é um cara que já treinou o Inter, tem identificação com o clube, foi jogador inclusive do Inter, tá no mercado, pode chegar, assumir e pode daqui a pouco no Campeonato Brasileiro, né, ir preparando o time para o foco mesmo na Libertadores no mês que vem, talvez isso seja uma vantagem. Ou o Vanderlei Luxemburgo, pela sua experiência, estofo, e apagar um incêndio normal agora para tentar levar até o final do ano esse time, e pode fazer com que o time dispute títulos, por que não?
eu acho que tem que ser técnicos dessa envergadura, desse tamanho. Apostar agora, eu acho muito arriscado. O Inter não vai conseguir fazer isso nesse momento. E me parece que no discurso da direção, eles não sabem o que vão fazer. Porque ao mesmo tempo que o Alessandro quer olhar para frente, quer modernidade, quer uma ruptura daquilo que estava sendo feito e tudo mais, na prática ele não conseguiu fazer isso. Então ele vai precisar retomar um pouco o rumo do clube, só que como que ele vai sair do Miguel Ángel Ramírez pro Lisca doido? Como que ele vai sair do Miguel Ángel Ramírez pro Vanderlei Luxemburgo? A convicção nesse momento vai pro espaço, né? Mas é o que o futebol faz com a gente. É muito difícil ter coerência no futebol brasileiro, porque você aposta numa coisa e quando ela não dá certo, você tem que rasgar tudo e recomeçar. É o que o Inter precisa fazer nesse momento. Surgiram aí nomes para assumir o Internacional. Acho que nos próximos dias a gente vai saber o que vai acontecer. E aí eu trago para vocês aqui assim que eu souber de novas informações. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!